hein? Não, sou realista, moça. Para de me chamar de moça. Provavelmente você assistiu isso aqui a vida toda. Tá bom, toma. Tá bom. Agora, isso aqui, talvez não. Afinal de contas, quem é essa garota? Por que ela aparece ali? Por que ela foi incluída no seriado? Ela é interpretada por quem? Ela também aparece em Chapolin Colorado? Hoje eu vou responder todas essas perguntas e até algumas outras aí. Então se prepare para sujar uma roupa de festa e vem com a gente. Se você assiste o Vila do Chaves direitinho, ou então é aquele fã do seriado que não fica assistindo só os mesmos episódios de sempre, volta o cão arrependido, provavelmente você já sabe quem é essa garota. Uns chamam de Malicha, enquanto outros chamam de Malu! Mas isso é só invenção da dublagem. O nome dela é Malicha mesmo, na versão original, e ela foi inserida no seriado com contexto. Seu Madruga é meu padrinho. Ah, essa é a Malu, é minha afilhada. Ela mal acabou de mudar aqui para o 44. A Malicha foi interpretada pela Maria Luísa Alcalá, que sim, aparece em poucos episódios, mas também participa de Chapolin Colorado, não a Malicha, a atriz. E por nós, a Maria Luísa é famosa por ter vivido essa garota de Chaves e tal, mas ela também fez várias outras novelas. Inclusive, é correto dizer que para outras pessoas, ela é a Filomena de A Usurpadora, que fez muito sucesso no Brasil. Continua fazendo, inclusive. O povo ama a Usurpadora. Infelizmente, a Maria Luísa Alcalá faleceu no dia 21 de fevereiro de 2016, aos 72 anos. 21 de fevereiro é bem a data de nascimento do Chespirito. Em seus últimos anos de vida, a atriz passou por diversos problemas, tem toda uma história triste por trás, que eu prefiro não entrar muito nesse vídeo para não bagunçar as informações. Agora, se você ficou curioso, curiosa e quer saber mais a respeito da vida da Maria Luísa Alcalá, comenta aí que a gente prepara esse vídeo. Tá legal! O nosso foco hoje é falar de todos os episódios que ela participa, por que ela participa, colocar todos os pingos nos is, porque muita gente ainda olha e fala, meu, quem é essa menina, por que ela apareceu e não sei o que. Então, nada melhor do que contextualizar. No dia 8 de outubro de 73, foi ao ar o último episódio com a participação de Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, antes dela sair em licença maternidade. Vai deixar que o Kiko me faça isso? Sim! E depois ela emendou com outro trabalho, ficou 1 ano e meio fora, só voltou lá em 75 e você já deve estar careca de saber disso, porque eu já falei sobre esse assunto umas 1000 vezes. Agora, muita gente fala até hoje que a Malicha foi colocada em Chaves para substituir a Chiquinha, mas isso é verdade? Matsumoto. Isso é muito falado por aí. É muito comum você ver pessoas falando, ah, Malicha entrou no lugar da Chiquinha. E quando a gente pensa dessa forma, parece que, chegou outubro, a Chiquinha saiu, logo depois o Roberto foi lá e colocou a Malicha no elenco. Tipo, tirou uma peça, colocou outra e não foi bem isso que aconteceu. Nitidamente, por um bom tempo, ele pensou em levar o programa somente com Chaves e Kiko, que eram as únicas crianças. Tanto é que, se você reparar, só tem os dois garotos em diversos clássicos que a gente ama, como por exemplo a Festa da Amizade. O que está fazendo, tesouro? Estamos enfeitando a pichorra. Os Campeões de Ioiô. Chaves, e tu o que tá fazendo? É que eu sou jornalista. Ah, então eu sou um super-homem, tá legal. Um Triângulo Amoroso. Quem é? Kiko. Não estou. Obrigado. Quem baixa as calças fica sem elas. Eu não sabia que o seu Madruga estava dando presentes. Eu também não sabia. E foi só no dia 15 de abril de 74, mais de 6 meses depois da exibição do último episódio da Chiquinha, que foi ao ar o Festival da Burrice. Grande coisa! Estudando qualquer um sabe! E aqui o Chespirito tava ousado. O cara tava com a pá virada. Ele resolveu colocar numa só história um cenário novo. É a primeira vez que a gente vê a escolinha do professor Girafales. E numa só tacada também meteu 6 crianças no meio do episódio. 3 dessas crianças você conhece muito bem. Claudines! Sim, professor. Estou fazendo a chamada. Presente. Nhonho não chegou? Presente, professor. Presente. Lopes, por que não responde? O senhor disse que o próximo que falava ficava sem
Agora, as outras 3 provavelmente não tão bem assim. Candidato. Aqui estou. Elizabeth. Presente! Malicha. Presente! E é por isso que é tão importante entender as fases e as datas. Para fazer a inserção de uma escola, para dar mais funções para o professor Girafales e aí conseguir explorar novas ideias de roteiros, episódios e tal, provavelmente o que o Roberto pensou foi: bom, se eu vou colocar o professor com mais funções num cenário diferente, num cenário que é uma escola, eu vou precisar de muitos alunos. Então todos ali vão ter que ter nomes, personalidades, etc, etc, etc. Tanto é que o tempo todo as crianças interagem, todas têm muitas falas. E sinceramente eu acho que essa ideia não foi nada prática, nada funcional. Então a escola sai de cena por um bom tempo e só em julho de 75, muito tempo depois, ela volta. Dessa vez só com as crianças do elenco principal participando ali de um exame porque elas foram reprovadas. E aí, eu só minha, você sabe que é verdade. Silêncio! Eles têm mesmo um jeito de linguiça. E aí sim, meses depois, temos outros alunos na sala que ficam mais profundo, figurantes, sem nenhuma fala. Está mesmo disposto a levar o curso a sério? Claro que sim, professor. E não dizem por aí que nunca é tarde para aprender? Exatamente. E isso faz a gente pensar o quanto as coisas não nascem fixas. As ideias são incorporadas, depois elas são aprimoradas, tira de cena, mexe, volta. Chaves é cheio disso. Tanto é que num primeiro momento a Malicha aparece com esse corte de cabelo e um vestido branco. O professor vem aí! Enganei vocês de novo! E aí, 2 semanas depois, ela faz a sua segunda aparição no seriado. Dessa vez, ela vai até a vila, na primeira versão do Caçador de Lagartixas, e aquela já tá bem diferente. Você não gosta de pipocas salgadas? Não, Não gosta mesmo? não. Mais 2 semanas se passam e aí temos a exibição de como sujar uma roupa de festa, quando, é claro, tentam sujar aquele belíssimo terninho de marinheiro do Kiko. Barriga é o meu sobrenome. E até pouco tempo era só isso que a gente sabia a respeito da Malicha em Chaves. Até que recentemente foi descoberto um episódio de Chaves que até então acredito que ninguém sabia que existia. A primeira versão do Seu Madruga Fotógrafo. Pon tu mano derecha sobre tu cintura, así. Ay, chus. Foi uma surpresa enorme descobrir a existência desse material. E como a gente tem as participações da Malicha naqueles episódios que aconteceram tudo ali. Festival da Burrice, 2 semanas depois tal, 2 semanas depois tal. Acreditou-se num primeiro momento que essa seria a ordem de exibição dos episódios que contam com a participação da personagem. 15 de abril, o Festival da Burrice. 29 de abril, o Caçador de Lagartixas. 6 de maio, Seu Madruga Fotógrafo. E 13 de maio, Como Sujar uma Roupa de Festa. Porém, contudo, todavia e entretanto, as coisas mudaram. De novo! No vídeo que a gente fez a respeito desse episódio, que foi descoberto e tal, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre ele, eu mesmo cheguei a dar a data do dia 6 de maio, que era o que todo mundo estava falando no primeiro momento. Mas por uma série de coisinhas, os fãs mudaram de opinião. Só para dar um exemplo, a Florinda usava peruca nos episódios do primeiro semestre de 74. Para que não seja mal criado. E nesse episódio encontrado, ela já não usava mais peruca. ¿Cuánto cuesta una foto? Con todo y limosna. E até o cabelo da própria Malicha tá diferente, voltando a ser como era no episódio do Festival da Burrice. Anda, padrino, sí, anda, di que sí, sí, sí. Por esses e tantos outros motivos, acredita-se que o episódio foi originalmente exibido no dia 2 de setembro daquele ano, e o espaço do dia 6 de maio ainda é uma incógnita. Como eu sempre falo, esses dados são da lista CH do Fórum Chaves, o link está na descrição, porque lá tem tudo muito organizado. Então, isso quer dizer que pode existir episódios de Chaves com a Malicha que ainda desconhecemos? É possível. E eu já quero aproveitar para lançar a palavra-chave. O que você acha dos episódios com a Malicha? O que você acha da personagem? Você gosta dela? Você gosta das participações que ela fez? Você gosta do jeito que ela age? Você gosta da dublagem? Você acha ruim? Te dá estranhamento? O que você acha? Comenta aí, quero saber.
Agora, quando a gente para analisar datas, é estranho quando a gente pensa que ela participa de episódios tudo ali de abril, maio de 74, e aí do nada tem um episódio lá em setembro com uma atriz que nem era fixa. Um pouco. Pois é, num primeiro momento muita gente falou sobre isso, eu mesmo bati o olho e fiquei... Caraca, mas em setembro esse episódio foi empurrado lá pra frente, mas faz sentido e não é tão estranho quanto parece, acredite. E eu sei que o tema do vídeo é a personagem Malisha mesmo, as histórias com ela, mas eu vou aproveitar a oportunidade para falar da participação da Maria Luísa Alcalá em outras histórias, mais especificamente de suas participações nos episódios dele. O Chapolin Colorado! Em 2023, outro episódio perdido foi descoberto, dessa vez de Chapolin Colorado, y se llama O Bandido do Hospital. Oiga, perdone, ¿que usted no es el ambulante que fue por mí? Sí, yo soy. Bueno, ¿y entonces? Bueno, es que el Chapulín se empeñó en manejar la ambulancia. E adivinha só quem participa dessa história? Bom, zero surpresas, né? Eu já falei tudo que ia falar de episódio com a Maria Luísa em Chapolin. Dá zero pra mim. Enfim, a Maria. ¿Cómo va usted a creer que un asesino entraría aquí? Se supondría que lo reconociera. No, porque puede venir disfrazado, señorita. Só um breve parênteses. Fala pra mim se não tem a vibe exata de Maria Antonieta em Chapolin. É Maria com Maria ali, putz, pra mim combina perfeitamente. E esse episódio é datado do dia 12 de abril de 74, ou seja, antes mesmo de sua primeira aparição em Chaves, lá no Festival da Burrice. Mas ela também aparece em um episódio muito doido chamado Remédios das Dores da Angústia. Não era a minha intenção, senhoras. Senhoritas! Perdão, senhoritas. E é um episódio bem diferentão mesmo, cara. Tem Angelines Fernandes, a bruxa do 71 de sainha. Nada comum. E nós sabemos que esse episódio foi exibido lá no México, originalmente no dia 17 de agosto de 74, ou seja, numa data bem mais próxima do tal 2 de setembro que supostamente passou o Seu Madruga fotógrafo. E como nós sabemos que na época o ritmo de gravação era basicamente pegava de uma só vez e gravava todos os episódios de Chaves do mês, pegava de uma só vez e gravava todos os episódios de Chapolin do mês, as coisas fazem ainda mais sentido, porque pode ser que a Maria deve ter participado de uma leva de episódios gravados entre o finalzinho de março e o começo de abril de 74, e aí eles foram exibidos naquele período. E aí ela pode ter sido chamada para fazer gravações no segundo semestre de forma pontual, então de uma tacada só, gravou sua participação em Chaves e sua participação em Chapolin. E isso de uma forma pontual, sem uma expectativa de ser uma personagem fixa. Eu não tinha pensado, mas... Pode ser. Mas claro, só que entra um lado meu de teoria, de supositório para entender as datas. Sendo assim, até esse momento, esses são os episódios conhecidos com participação da Maria Luísa Alcalá e suas respectivas exibições. 12 de abril, O Bandido do Hospital. 15 de abril, O Festival da Burrice. 29 de abril, O Caçador de Lagartixas. 13 de maio, Como Sujar uma Roupa de Festa. 17 de agosto, Remédios das Dores da Angústia. E 2 de setembro, Seu Madruga fotógrafo. Ufa, tudo mapeado, conseguimos responder tudo, mostrar todos os episódios que ela participa. Maravilha, chuchu, beleza. Mas agora eu quero levantar um outro ponto. Por que será que, até hoje, principalmente no Brasil, a Malisha é sempre vista como uma personagem que a galera torce o nariz? Isso, por quê? Bom, primeiro que, dos 6 episódios que ela participa, 2 deles ficaram perdidos. O grande público nunca viu essas histórias. No caso do Festival da Burrice, temos um episódio muito diferentão. O Nhonho tá com uma roupa aleatória, primeira aparição da galera, escolinha ainda muito estranha, e para ajudar ele foi exibido uma só vez em 1990 e voltou ao ar pelo SBT só em 2012. E nesse caso, a Malisha foi dublada pela Leda Figueiró. É uma coisa que as mulheres usam como enfeite. O marido! Que é muito mais conhecida por ter dublado a Patty. Não liga pra ele, Nhonho. O professor está falando de burros, não de elefantes. E ela sabe que... Já no caso do Caçador de Lagartixas, também foi exibido na TV só em 2012, mesmo tendo uma dublagem de 1988. O seu nome foi trocado e aqui quem dubla a garota é a Cecília Lemes. E quem é a bruxa do 71? Eu?
que também chegou a dublar a Patty. Como eu serei quando me tornar um adulto? Ora, igualzinho ao seu pai. Mas é claro que ela é infinitamente mais conhecida por ter dublado a Chiquinha. Ele ronca sempre assim? Não, só quando está dormindo. E tem redublagem desse episódio feita pelo estúdio Gábia, já que ele saiu naquela coleção de DVDs. E quem faz a voz da garota aqui é a Silvia Suzy. Você deve visitar a gente? Não vim visitar ninguém. Estou morando aqui na vila. Que bom que veio visitar a gente. Eu não vim visitar ninguém. Eu já moro aqui na vila. E sobre o Como Sujar uma Roupa de Festa, temos mais um que foi só exibido em 1990 e só voltou em 2012. E aqui ela foi dublada pela Zaira Zordan. E de sobremesa, tenho biscoitos de araruta de verdade. Que também foi redublado pela Som de Veracruz para a transmissão no Multishow pela mesma dubladora. Porque de sobremesa comeremos biscoitos de araruta. E por falar no Multishow, Remédios das Dores da Angústia também só foi passar na emissora em 2018, pelo menos com a mesma dubladora. Este homem está querendo morrer antes do tempo. Então assim, dos 4 episódios que sobraram, a gente está falando de nome da personagem trocado, 4 dubladoras diferentes, episódio engavetado por décadas, coisa que ninguém viu por tanto tempo, episódio que só chegou aqui em 2018. Como é de se esperar que alguém vai criar o menor vínculo com a atriz ou com a personagem dessa forma? Sendo que a gente sabe que até mesmo episódios com versões menos conhecidas, o pessoal já torce o nariz. Ah, isso aqui tem dublagem com outra pessoa? Ah, torce o nariz. No caso dela, é assim, não dá, tem injusto. É uma barriga triste sua história. A real é que, analisando de uma forma fria, eu entendo que causa um estranhamento ver a Malixa em cena, porque a gente está acostumado a ver a Chiquinha. E não, ela não é a Chiquinha. Nenhuma outra atriz seria a Chiquinha além da Maria Antonieta. Eu nem mesmo sei se em algum momento a ideia foi deixá-la como uma personagem fixa. Particularmente eu acredito que não, mas não tenho comprovação sobre isso. Mas ainda assim, são boas histórias, são bons momentos. Eu acredito que se ela tivesse ficado mais no elenco, teria amadurecido tanto a persona da Malixa, quanto o público teria se acostumado mais. Porque assim, também tem outra coisa, ela muda de penteado, ela muda de figurino. Cara, não dá, não tem identificação com o público, menos ainda com o público brasileiro. E como eu provei, nada disso é culpa dela ou da atuação dela. E particularmente em Chapolin, que a gente não tem aquela identificação com a Chiquinha especificamente, que a gente não tem aquela identificação toda com a vila, com as mesmas pessoas que estão sempre por ali, eu acho que a Maria Luísa Alcalá mandou super bem, poderia ter feito muitos outros episódios do Polegar Vermelho. Remédios, angústia. Um daqueles loucos está tentando escapar. Enfim, só posso concluir essa análise dizendo que assista os episódios com a participação da Malixa, assista a Maria Luísa em Chapolin, vai de peito aberto, vai determinado a se acostumar mais com aquele ambiente, com ela, com suas piadas, vai vendo como ela foi amadurecendo sim ao longo do tempo e vai de peito aberto, vai por mim, é coisa boa. Até porque se não tinha a Maria Antonieta, podia ter continuado com a Maria Luísa Alcalá mesmo. E você sabe por que a Maria Antonieta de las Neves não aparece tanto em Chapolin? Principalmente após 1975? Ok, tem babado forte, hein? Se você não sabe é porque você não viu esse vídeo que tá aqui do lado, expliquei tudo direitinho, vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai adorar saber. E é um pouco chocante o que tem nesse vídeo, devo dizer. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora, nesse mesmo canal.